Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Uma boa tarde a todos, um sábado abençoado. A gente vai fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho escrito pelo irmão João, capítulo 6, versículos 53 a 68. Para tanto, eu quero pedir a vocês que se assentem, vocês que estão aqui. Vocês estão em casa também, chamo a atenção de vocês para a meditação da palavra de Deus. João 6, 53 até o 68. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Queria pedir a vocês que fechassem os olhos para eu poder orar. Você de casa também. Vou orar para que o Espírito Santo te esclareça aquilo que Ele preparou para nossas vidas nesta oportunidade. Por favor, meu Deus, nos abençoe. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra esmiuça a pedra. A Tua palavra derrete o mais duro dos corações. Que o Espírito de Deus, o responsável por iluminar a nossa mente, o responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se revele a nós, abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Fala aos nossos corações, ó Deus, para que tenhamos vida no Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Amém. Coração ardente é o tema da mensagem que o
o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com vocês. Você já disse ou já ouviu alguma vez a frase: "Tem um lugar no meu coração para Deus"? Você já ouviu ou já disse alguma vez essas palavras? Embora pareçam louváveis, dependendo da intenção de quem está falando, essa frase pode representar uma postura de ingratidão. Isso mesmo. Dependendo da intenção de quem diz essa frase, "tem um lugar no meu coração para Deus", pode representar uma ingratidão. Isto porque Deus merece muito mais do que um mero espaço. À luz da Bíblia, Deus é digno de completude. Deus é digno de inteireza. O Senhor tem todo o direito de ocupar o nosso coração por completo, e não apenas uma parte dele. Diante disso, nossos interiores precisam estar incendiados pela presença de Deus. O seu coração precisa flamejar, precisa queimar, precisa arder pela presença de Jesus. E com base nesse tema e nas palavras proferidas por Jesus em João capítulo 6, a gente vai refletir a respeito de como isso é possível. Como podemos ter um coração ardente por Deus na prática. E como de costume, por uma questão didática, refletiremos nesta mensagem a partir de duas ideias, duas verdades, ou duas lições espirituais. A primeira delas é a seguinte: um coração ardente tem compromisso de comunhão com Jesus. Um coração ardente tem compromisso de comunhão com Jesus. João capítulo 6, mais precisamente dos versículos 53 ao 58, descreve Jesus pregando sobre o pão que desce do céu. Alguns versículos antes desta passagem, Jesus é visto multiplicando o pão. Jesus sacia a fome de uma multidão através de uma obra milagrosa. Milhares de pessoas são alimentadas. Mas nesta ocasião, Jesus não está falando do pão material. A Bíblia diz que Jesus fala do pão que desce dos céus. Ele faz uma referência a si mesmo. Ele faz uma referência a Ele, a quem Deus enviou a este mundo para ter contato com os homens. E no contexto da pregação feita por Jesus, esse alimento celestial se refere à comunhão com o Filho de Deus. Você vai encontrar alguns versículos que sugerem este relacionamento das pessoas com Jesus. Jesus mesmo diz que aqueles que não estão ligados nele não têm vida em si mesmos. Jesus, de maneira metafórica, diz que as pessoas precisam comer da sua carne, precisam beber do seu sangue. O mestre está falando que para as pessoas terem contato com Deus, era necessário se relacionarem com seu Filho. Era necessário manterem contato com o próprio Filho de Deus. O mestre ensina que é preciso se relacionar com o Filho
para que haja comunhão com o Pai. Não existe comunhão com o Pai se não houver comunhão com Jesus. Não existe relacionamento com Deus se não houver relacionamento com Jesus. Embora essa verdade pareça óbvia, precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados pela possibilidade de lógica, pela possibilidade de ser algo muito óbvio. Sabe por quê, irmãos? Porque a crença em Deus é algo muito genérico. A maioria das pessoas deste planeta, e ao longo da história também, diz acreditar num ser superior. Elas se referem a Deus de diversas maneiras, mas dizem que existe um Criador do universo. A maioria massacrante das pessoas que vivem neste planeta acreditam num ser superior. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui nas palavras do Salvador que não basta acreditar em Deus. Não, acreditar em Deus não é suficiente. Jesus diz que é necessário se relacionar com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é essencial à fé. Se você quiser fazer contato direto com Deus, você não conseguirá. A tua espiritualidade não passará de um engano, de uma religiosidade sem sentido. O próprio Cristo declarou: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É necessário ter comunhão com o Filho para ter comunhão com o Pai. 1 Timóteo 2, versículo 4, Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A palavra mediador aparece no sentido de conciliador. A imagem que o texto sugere para a gente, na carta de Paulo a Timóteo, é de que os homens estão brigados com Deus. E os homens não conseguem fazer as pazes com Deus. Os homens não conseguem reatar o relacionamento com Deus. Para que haja esse resgate relacional, alguém precisa ser o conciliador. E o texto diz que existe apenas um conciliador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nesta mesma linha de raciocínio, Romanos 5, versículo 1 diz: temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não há paz com Deus se não for por Jesus. Contudo, eu preciso destacar, meus irmãos, que admirar Jesus e as suas obras também não é suficiente. Não basta acreditar em Deus, mas também não basta ser um fã de Jesus. Não basta ser um admirador do Filho de Deus e daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz. A admiração não nos aproxima do Pai. É necessário, segundo o próprio Cristo, um envolvimento com Ele, com a sua palavra. É preciso que haja um envolvimento. É por isso que Jesus se apresenta como pão. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não como aquele pão que os vossos antepassados comeram. Jesus fazia uma referência ao pão que havia descido do céu no deserto, no tempo do povo de Israel, quando peregrinava até a terra prometida. Jesus diz: aquele povo comeu o pão e morreu. Eu não estou falando desse pão, o pão que sacia a fome. Eu estou falando de mim próprio, eu que desci do céu. Quando Jesus se apresenta como pão, Ele está nos ensinando que é necessário ingerirmos o pão. O pão precisa viver dentro de nós. Não basta, quando estamos com fome, admirarmos a comida.
Via de regra, comemos um pãozinho de manhã. A maioria de nós, é cultura brasileira. Por esses dias eu descobri que tem lugares que as pessoas comem pão em qualquer momento. Mas nós brasileiros, de manhã, a gente costuma comer pão. Quando estamos com fome, pegamos um pão e comemos. Apenas olhar para o pão não vai saciar a nossa fome. Apenas admirar Jesus, olhar para Jesus não será suficiente. Jesus tem que ser ingerido. Ele tem que viver dentro de nós. Precisamos desfrutar da sua presença. Ele tem que ter morada dentro de nós. E essa relação espiritual com Jesus nos oferece qualidade de vida. Por isso que Cristo diz que se vocês não tiverem comunhão com o Filho, vocês não terão vida em vós mesmos. Irmãos, toda a alegria que este mundo proporciona, dissociada de Jesus, é enganosa. Ela não vai te satisfazer. Só existe qualidade de vida na presença de Jesus. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Videira é o pé responsável pela produção de uvas. Uvas comumente representavam alegria. E Jesus está dizendo: eu sou a alegria verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Se quisermos qualidade de vida, precisamos de Jesus. Jesus é essencial. Você quer viver bem? Tenha comunhão com Jesus, se relacione com Jesus, se relacione com sua palavra. Ouça a voz de Jesus e você viverá bem. Isso não quer dizer que você vai ter tudo que você almeja nessa vida. Que você necessariamente vai se tornar um milionário, uma pessoa com a saúde intocável, de forma nenhuma. Pode até acontecer de você se tornar alguém milionário e saudável, mas o que Jesus promete é uma sensação de bem-estar. Mas não é apenas isso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus não apenas promove qualidade na existência. A Bíblia diz que Jesus também promove vida eterna. Ele diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque se Jesus apenas oferecesse qualidade de vida, seria algo muito limitado, porque a vida é passageira. Um dia nós estamos fadados à morte, e Jesus está prometendo algo maravilhoso, que mesmo depois que a morte nos capturar, nós temos uma garantia de ressurreição. Jesus nos ressuscitará. A tumba nos devolverá a vida. E nós viveremos eternamente com o Senhor. Quem come do pão que desce do céu tem a garantia de vida eterna. Isso é muito importante, irmãos, porque a nossa morada não é neste mundo. Pedro, uma das pessoas que seguia Jesus, inclusive ele é protagonista nesse diálogo de João 6, ele diz assim, que a nossa pátria está nos céus. Tudo que a gente tem aqui é passageiro, vai passar. O imóvel que você tem no seu nome, um dia não estará no seu nome. Vai estar no nome dos herdeiros. As coisas que você tem, um dia você não as terá mais, vai ficar para alguém. Tudo aqui passa. As coisas deste mundo são efêmeras. Então nós não podemos nos apegar demais. Vamos viver com qualidade, sim, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as suas orientações. Mas a nossa esperança maior está por vir ainda. Quando Cristo Jesus despontar do céu com poder e grande glória, nós temos a garantia de viver eternamente. Precisamos manter comunhão com Jesus para que estejamos em sintonia com a vontade de Deus e possamos viver na eternidade. Mas há uma segunda lição espiritual que eu quero compartilhar com vocês. Por favor, ouça-me. Um coração ardente persevera em Jesus. Será que vocês podem
Me ajudar, vocês estão aqui no culto presencial, no 3, lê novamente o segundo tópico. 1, 2, 3. Coração ardente, persevera em Jesus. No versículo 60, após pregar sobre a importância da comunhão com o Filho de Deus, Jesus é fortemente criticado. Você que não gosta de ouvir crítica, você que fica magoado quando alguém te critica, tente aprender com Jesus. A partir do versículo 60, Jesus é fortemente criticado. Jesus é criticado e abandonado por muitos dos seus discípulos. Meus irmãos, quem critica Jesus neste texto não são os seus inimigos, não são as pessoas que não o conhecem, não são as pessoas que queriam matá-lo. Quem critica Jesus são aqueles que andavam com ele. As pessoas que andavam com Jesus ficaram escandalizadas por ouvirem Jesus dizendo que era o pão que desce do céu. Jesus diz para eles: vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo que eu sou o pão vivo que desce dos céus? O que vai acontecer quando vocês virem eu voltar para o lugar onde eu estava? Jesus está falando, quando vocês me virem voltar para o céu, vocês vão ficar escandalizados. A Bíblia diz que os discípulos consideraram duras as palavras proferidas por Jesus. Possivelmente não acreditaram. Tudo bem, ele é um bom homem. Ele é uma pessoa especial, mas ele promover vida eterna, ele ser o autêntico Messias, esse homem está querendo demais. Consideraram duras as palavras de Jesus e o abandonaram. Curiosamente, de onde se esperava firmeza, persistência e perseverança, houve indignação, escândalo e desprezo. Pessoas que abandonam a Jesus. Aqueles que passam muito tempo frequentando a igreja vão perceber que nem todas as pessoas que caminham com Jesus permanecem. Isso não é de agora. Naquele tempo tinha muita gente que começava a seguir a Jesus, mas depois de um tempo abandonava. Isso não é virtude, irmãos. Isso é um diagnóstico, é uma realidade. Jesus ouve críticas e Jesus vê vários dos seus discípulos o abandonando. Sabe o que eu acho mais interessante? É que apesar do abandono, Jesus não se retrata pela sua pregação. Jesus não muda o conteúdo da sua mensagem. Sabe por que Jesus não muda? Porque o que ele pregava estava de acordo com as Escrituras. Jesus é uma pessoa, na Bíblia, contextual. Jesus não tem crise em variar os seus métodos. Você pode perceber até na maneira de Jesus ensinar. Jesus usa a linguagem do povo, para que o povo pudesse compreendê-lo. Jesus é uma pessoa muito atualizada. Todavia, o mestre jamais abria mão de anunciar a verdade do coração do Pai. Jesus jamais abria mão de ensinar o que estava escrito nas Escrituras. Jesus Cristo não alterou o conteúdo da sua mensagem para agradar os seus seguidores. Porque Jesus não altera o Evangelho para agradar discípulos, para agradar multidões, ou quem quer que seja. Porque a intenção de Jesus não é a popularidade. A intenção de Jesus é a salvação das pessoas. O Evangelho de Jesus não veio para massagear egos. Não veio para atender todas as necessidades do povo. O Evangelho de Jesus veio promover salvação. E se esse Evangelho machuca, se esse Evangelho fere, ele tem que continuar machucando, ele tem que continuar ferindo, para que as pessoas sejam salvas. Evangelho não se altera.
Jesus está nos ensinando, gente, uma coisa maravilhosa. Porque Jesus, apesar de amar as pessoas, Ele não se rende. Ele não se rende ao glamour, o glamour do povo, a popularidade. Jesus é uma pessoa muito bem resolvida. Ele não está muito preocupado com a quantidade de seguidores no Facebook, no Instagram. Jesus não está preocupado com a quantidade de visualizações do YouTube. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com os likes. Isso é coisa de gente insegura. Jesus sabe quem Ele é e para que Ele veio. Se Jesus tiver que perder a humanidade para continuar pregando a verdade, Ele continuará pregando a verdade. Nós temos que entender isso. O Evangelho é inalterável. O Evangelho é o mesmo. Jesus começa a ver pessoas o abandonando. E no versículo 67, alguns discípulos ficaram ao seu lado. Entre estes os 12 apóstolos. E olha o que Jesus diz, vai aparecer na tela, no versículo 67. Então Jesus perguntou aos seus 12, ou aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Algumas versões da Bíblia aparecem assim, vocês também querem ir embora? Vocês também irão embora? Irmãos, essa pergunta nos ensina que Jesus não quer ninguém forçado ao seu lado. Jesus te ama muito. Jesus quer você do lado dele. Jesus quer você em comunhão com ele. Mas Jesus jamais interferirá no teu livre-arbítrio. Jesus jamais forçará a barra para que você esteja ao lado dele. Jamais. Jesus pergunta aos 12, vocês também querem ir embora? Vocês também querem abandonar? Porque eu não vou mudar o que eu estou pregando. Porque eu sou o pão que desceu do céu. Eu não vou mudar o que eu estou pregando. Irmãos, no versículo 68, aparece Pedro. Sempre Pedro. Pedro é aquela pessoa, sabe aquele aluno na sala de aula que ele sempre se arrisca a responder as perguntas? Dizem que quem fala muito erra mais. A experiência diz isso mesmo. Quem fala muito erra mais. E você vai ver várias vezes Pedro falando demais e errando muito. Mas Pedro, de vez em quando, irmãos, ele fala cada coisa que nos toca. Só que a gente lembra das coisas equivocadas que Pedro falou. Mas nesta ocasião, Pedro, o apóstolo Pedro, depois de escutar Jesus perguntando, vocês também querem ir embora? Jesus vê Pedro levantando a mão. Senhor, eu quero falar. Eu quero falar. E olha o que Pedro responde. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, para onde é que a gente vai? Não tem para onde ir. Não tem qualidade de vida distante de Ti. Senhor, para onde a gente vai? Não tem vida eterna longe de Ti. Para onde a gente vai? O apóstolo está nos ensinando que a vida com o Filho de Deus não pode ser uma aventura. Não pode ser momentânea. A vida, a comunhão com o Filho de Deus é um compromisso para a vida inteira. Por isso que a Bíblia propõe a perseverança. No processo de salvação, uma das etapas chama-se perseverança. Quando você vai estudar na Bíblia o processo da sua salvação, você vai ficar maravilhado, porque tem momentos que Deus, Ele te escolhe, a Bíblia chama isso de predestinação. A Bíblia diz que Deus te regenera, Ele dá a capacidade a você de entender a palavra. A Bíblia diz que Deus te chama, você escuta a voz de Deus. A Bíblia diz que você se converte. Quando você se converte, você passa pelo processo de adoção, porque você não era filho, e você se torna filho, filho adotado, onde você chama a Deus de Abba Pai, que quer dizer paizinho. Depois do processo de adoção, você passa pelo processo de santificação, onde o teu caráter é melhorado. E antes de chegar na glorificação, que é o estágio final da salvação, onde o teu corpo vai ser transformado, você jamais vai pecar e viver eternamente com Deus. Antes disso, vem uma etapa chamada perseverança.
Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus é redundante, gente, porque a palavra perseverar, Rafael, já sugere até o final. Não tem na Bíblia perseverar até o meio do caminho. Mas Jesus, ele, para ser pedagógico e incisivo, ele diz: aquele que perseverar até o fim. Aquele que é crente desde o momento inicial até o fim. Aquele que não desiste, aquele que não desiste da comunhão com Jesus, este será salvo. Jesus fala isso porque ele sabe que não é fácil. A gente é tentado, a gente é bombardeado a todo momento. Você é tentado, Satanás tenta te seduzir. Ele tenta esfriar o teu coração. Ele tenta te lançar propostas mundanas. Ele tenta te secularizar, tomar tua mente, tomar os teus caminhos. E ele faz questão de dizer, Jesus Cristo diz: persevere até o fim. É preciso perseverar até o fim. Nossos corações, irmãos, precisam ser perseverantes em Deus. Jamais devemos abandonar a fé. Jamais devemos abandonar a Bíblia. Jamais devemos abandonar os valores cristãos, irmãos. Jamais devemos abandonar aquilo que a gente aprendeu de Deus. Jamais temos que abandonar a igreja. Segura o pincel. O pastor está puxando a escada. Jamais temos que abandonar a igreja. A igreja é algo muito importante para nós. Não podemos abandoná-la. Precisamos firmar os nossos pés. Tem uma canção que eu gosto muito, que diz assim: bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aquele que te louva, cujo coração está no nosso Deus. Verdade, irmãos. Não temos que abandonar as coisas que dizem respeito ao Senhor, porque a perseverança é uma virtude de quem tem um coração em chamas para Deus. Eu gostaria de finalizar esta mensagem perguntando o seguinte a você de casa e a você que está aqui comigo: como está o seu coração por Deus e pelo seu reino? Teu coração está ardente, flamejante, incendiado, fervoroso? Ou teu coração está morno, está gelado? Você tem o desejo de estar na presença de Deus de tal modo que jamais quer abandoná-la? Ou de vez em quando você assim é tomado pelo marasmo? De vez em quando você é tomado pela frieza? Meus amados, nosso coração precisa queimar pelo Senhor. Ele merece o melhor de nós. Se o coração estiver congelando, a gente precisa esquentá-lo na presença de Deus. É como se tivéssemos perdidos uma floresta e para produzir fogo tivéssemos que fazer uso das técnicas dos escoteiros. Porque em casa acender um fogo não é tão difícil. Muitos de nós têm fogão elétrico, basta apertar um botãozinho. Alguns têm palito de fósforo. É simples, mas acender fogo sem energia e sem fósforo não é tão simples. Você já aprendeu a produzir fogo de maneira natural? A gente vê muito nos filmes. As pessoas assim, tocando a pedra uma na outra. Várias vezes. Junto com algum material inflamável. Várias vezes. Até que surge a primeira chama. Para quem já tentou isso, não é nada fácil. Em outros filmes a gente vê gente com madeira tentando produzir fogo. É preciso perseverança. Use isso como referência para a sua vida com Deus. Não deixe o teu coração esfriar. Incendeie. Faça essa chama surgir. Se estiver apagando, encontre a faísca. Porque o teu coração precisa arder na presença de Deus. Você não pode perder jamais o desejo de ter comunhão com Jesus. Porque sem Jesus não tem qualidade de vida. Sem Jesus não tem vida eterna. Eu quero convidar você que está aqui comigo a ficar em pé, por favor.
para a gente conversar com Deus, a gente orar. A gente vai buscar ao Senhor por aquilo que nós ouvimos. Precisamos estar bem diante de Deus. Esse texto de João capítulo 6, ele está num contexto de multiplicação de pão e peixe. Quando Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, gente, ninguém o abandonou. Tinha comida de graça para todo mundo. Sabe aquela festa com boa comida, de graça? Todo mundo vai. O PJ vai. O Andes é tímido, mas ele vai. O Alan também vai. A gente vai. A Sônia vai. Comida boa de graça, quem é que nega? Lá no meio da multidão, um monte de gente. Eu quero pão, esse pão quentinho que Jesus produziu. Porque um pão feito por Jesus, Shirley, se o pão que o Cleito faz é bom, imagine o pão que Jesus produz. Jesus produziu pão, multiplicou milagrosamente. Irmã Leni, um pão de altíssima qualidade, sabe, saboroso. Quando Jesus diz, agora não tem pão, vou falar do pão que desce do céu, vou falar de mim, do compromisso, da perseverança. Não tem multidão ao lado, não tem admiradores. Pelo contrário, aparecem os críticos. Começam pessoas a dizerem quem ele pensa que é. Pessoas começam a abandonar Jesus. Jesus, ele não fica cabisbaixo, porque ele tem convicção daquilo que ele prega. Jesus tem muita convicção de quem ele é e do que ele prega. E ele olha para os seus discípulos restantes e diz, vocês também querem ir embora? Jesus pergunta para a gente hoje. Tem muita gente que abandona a fé. A pandemia foi uma verdadeira peneira. Eu fui pastor de uma irmã lá em Guaratinguetá, irmã Cristina, não sei se você está me assistindo agora. Primeiro dia que eu disse, irmãos, vamos ter que fechar o templo. Ordem das autoridades. A irmã disse assim, pastor, agora vai ter a peneira de Deus. Olha, quem não tem coração em Deus vai abandonar a fé. Quando eu vejo a irmã Cristina, eu digo, vi que tu és profeta, minha irmã. Porque muitas pessoas abandonaram a fé, abraçaram o presente século, abandonaram a fé, abandonaram Deus, abandonaram a igreja. Muitas pessoas deixaram de ter contato com Deus. Jesus, ele olha para nós. Ele não olha para quem vai embora nesse momento. Ele olha para nós e diz, vocês também querem ir? Quer também ir embora, Lohane? Lohane disse que não quer. Você também quer ir embora, Paulo? Não, Paulo. Quer ir embora, Cristina? Quer ir embora, Wesley? Para onde iremos nós, né, irmã Ziza? Onde é que a gente vai, irmã Júlia? A gente vai para onde? A gente vai para onde, Pâmera? Onde é que a gente vai? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna, não tem para onde ir, irmãos. Tem para onde ir, meus amados? Não tem, não tem. Pedro disse certo. A gente vai para onde, Senhor? Não tem caminho, não tem verdade, não tem vida. A gente precisa do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é tudo que nós temos, é tudo que precisamos, é tudo que queremos. Porque com o Senhor teremos qualidade de vida e por fim viveremos eternamente. Eu vou orar a Deus. Eu vou pedir a Deus que Ele abençoe o seu coração. Que seja um coração fervoroso. Eu vou orar sim pelos seus problemas. Deus vai cuidar deles. Deus vai cuidar. Mas principalmente pela tua fé.